Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Espaço Psique do Corpo. Meu nome é Ana Jota e hoje eu vou falar sobre dor da lateral das coxas, tá bom? Para quem gosta de psicossomática, para quem se interessa por esse tema, seja muitíssimo bem-vindo. Para quem quer saber aí sobre as emoções no corpo, de cada pedacinho do nosso corpo, seja muito bem-vindo. Para você que está com dor aí na lateral da perna, eu sei que não é fácil, vou te explicar por que não é fácil essa dor, mas vai dar certo. E eu espero que eu traga aqui informações preciosas para sua caminhada em direção ao tratamento e aos cuidados aí dessa dor na sua perna, tá bom? Meu nome é Ana Jota, eu sou fisioterapeuta com especialização em microfisioterapia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as questões físicas dessa dor, como também das questões emocionais que podem aí aumentar esse quadro de dor, tá bom? Então, aqui eu apresento vocês, para quem ainda não viu, a lateral da nossa coxa. Olha só que coisa mais linda. Eu adoro essa parte do corpo, viu, gente? Eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu acho essa parte do corpo muito bonita. E aí vocês podem ver que aqui eu tirei uma imagem que é dos músculos da coxa. E por que eu defini essa imagem? Porque nela mostra bem claramente que aqui na lateral, ó, praticamente não tem ventre muscular. O que é ventre muscular, Ana? Vamos começar pelo começo. Ventre muscular, né? Assim, nosso músculo, a nossa parte aí muscular mesmo, de fibras musculares, elas ficam aqui em vermelho e é a carne que normalmente a gente come. E aí aqui, ó, é em vermelho, então é uma musculatura, é músculo mesmo. E essa parte branca que fica aqui, ela é uma parte mais fibrótica, né? Assim, ela tem mais fibrose. E aí é o que constitui os nossos tendões, por exemplo. Dessa maneira, por exemplo, aqui tem o músculo tensor da fascia lata. Olha como que o músculo dele aqui, a parte do muscular dele é bem pequenininha. E o tendão dele vem daqui até aqui. O tendão dele, né? Uma maneira de falar. Vem daqui até aqui. Ele tem esse nome, tensor da fascia lata, porque se você vê ele no corpo, ele tem um aspecto parecido com aquela parte interna da latinha, sabe? De refrigerante. Então, tensor da fascia lata, é de lata mesmo. E aí, essa parte aqui fibrosa, né? Ela quando inflama, minha gente, vou falar uma coisa para vocês. Você imagina uma dor num tendãozinho pequenininho aqui nosso. Já dói. Tendão já dói. Agora imagina um troço desse tamanho aqui. Isso aqui dói demais. Porque essa inflamação, ela vai aumentando nessas estruturas, e aí, como é uma situação muito fibrosa, é uma parte muito dura do nosso corpo, que tem pouca circulação sanguínea, essa inflamação ela fica ali parada, ela fica ali estagnada, é um negócio esquisito mesmo. Aí você passa a mão assim na região da lateral da sua coxa, né? Você passa a mão aqui assim, ó, na lateral da sua coxa, vai fazendo até umas ondinhas assim. Você vai falando, nossa, tem até umas ondinhas assim na lateral da minha coxa. Se tiver inflamado, essas ondinhas, elas podem ser sim esse processo inflamatório que você está sentindo aí na palpação. Tanto que o fisioterapeuta, para saber se está inflamado ou não, ele pode ali passar a mão nessa região. Se tiver liso, é porque provavelmente a inflamação não tá nessa estrutura, mas se tiver assim, ó, é porque provavelmente tem inflamação aí, ok? Outra situação que é bastante delicada dessa região, que é porque assim, por ela ser pouco vascularizada, ter poucos vasos sanguíneos nessa região, relativamente poucos, medicamentos pega muito pouco nessa região. É diferente de você ter uma dor aqui no glúteo, né? Olha só, o glúteo, ele é muita carne. Então, ele tem muito vaso sanguíneo, uma região bem vascularizada. Você pega o remédio, você toma o remédio,
logo a sua circulação sanguínea, né? Já esse medicamento entra na sua circulação sanguínea e em locais onde é mais vascularizado, ele vai ter uma atuação de muito mais sucesso. Agora, em regiões pouco vascularizadas, esse medicamento vai ter um pouco de dificuldade de chegar até lá. Então, por isso que muita gente relata, eu tomo o medicamento e não tem o efeito que eu esperava. É por causa dessa característica, essa região, ela tem muita fibrose, né? Tem muita fibra e pouca circulação sanguínea. E sobre as emoções, Ana, o que emocionalmente me gera esse quadro aqui? Pessoas com inflamação nessa região, e eu falei aqui sobre o tornozelo, é um processo parecido, tá bom? Porque essa região aqui, ela pega mais ou menos assim, o mesmo órgão, né, que o tornozelo, que é a vesícula biliar. E aí, isso está relacionado com a nossa raiva, com os nossos rancores. E rancor é diferente de mágoa. Mágoa tá ligada à tristeza. Então, assim, eu fiquei triste com aquela situação e guardei mágoa daquilo. Rancor eu fiquei com raiva daquela situação e fiquei rancorosa. Eu tô com rancor daquilo. Então, inflamações nessa região, dificuldades aqui nessa região, normalmente é uma dificuldade de elaborar a própria raiva. Episódios que você ficou muito raivoso ou muito raivosa e aí você foi gerando às vezes até um rancor, isso daí vai ficando acumulado. Então são questões que dificultam você elaborar e você conseguir colocar para fora essas raivas, sabe? Normalmente, pessoas muito coléricas, né? Elas inflamam muito essa região. Pessoas muito raivosas, pessoas que explodem, pessoas que estouram, produzem muita inflamação nessa região aqui. Lembrando que nem sempre a gente explode por uma raiva nossa. Vou explicar uma coisa importantíssima aqui para vocês. Às vezes a gente vira bucha de canhão, como diz a minha mãe. Você tá lá, né, no seu trabalho, por exemplo, você vai entender o que eu tô falando. E aí tá todo mundo com raiva do chefe, mas ninguém fala nada. Tá todo mundo com raiva do chefe e fica aquele fuxiquinho aqui, aquele fuxiquinho ali, aquele fuxiquinho aqui, cada um fuxicando de cá, cada um fuxicando de lá. De repente, você vai lá, você pega aquilo e catalisa aquilo tudo através de você. Você pega aquilo e explode. E aí você não fala só por você. Isso se chama lealdade sistêmica. Você não fala só por você. E aí a sua reação, ela fica desproporcional. Por quê? Porque na sua fala, ela não tem só a sua raiva daquela situação. Ela tem a raiva de todo mundo. Então, você está prestando um serviço para todo mundo ali. Você está pondo a raiva, que é de todo mundo, para fora através de você. E aí você é o explosivo, você é o desequilibrado, você é o que coloca a raiva, né? Aí nessa hora todo mundo, né, fica quietinho. Não. O povo até faz assim, né? Não tenho nada com isso. E tem. Então é muito comum pessoas que são muito coléricas, pessoas que são explosivas, acabarem pagando preço por todo mundo. Porque como ela já tem essa característica de colocar as coisas para fora, na hora que ela vai colocar as coisas para fora, ela não coloca só o dela. Ela coloca o de todo mundo junto. Então ela fica numa reação desproporcional, mas é porque na fala dela não tem só a dor dela, tem a dor de todo mundo junto. Então uma pessoa, se você é uma pessoa que é muito explosiva, que coloca as coisas para fora, tenha cuidado com isso. Cuidado com esses fuxicos, com essas coisinhas aqui, ali, porque você vai pegando isso, você vai absorvendo isso
E aí você tem chances de estourar de uma maneira desproporcional e aí o desequilibrado ou a desequilibrada vai ser você. Então tenta distanciar, chega pra pessoa e fala assim, por que você não vai lá e fala pra ele? Olha, eu também tô irritado, e aí eu vou lá e vou falar pra ele, vou falar assim, olha, eu tô irritado com você, por causa disso, disso e disso. Respira, sabe? Respira e fala assim, olha, porque eu estou irritado. Não espera estourar, não. Respira e se pergunta, por que eu tô irritado? Eu tô irritado porque ele brigou com a gente injustamente. Ok, eu não mereci aquela bronca. Eu vou chegar nele e vou falar assim, olha, eu tô irritado, eu tô irritada, porque eu queria que você me explicasse melhor por que eu mereci aquela bronca. Ai, Ana, mas não é com todo chefe que a gente pode fazer isso, não. É, mas então nem por isso você vai estourar, que aí é muito pior. Então você fica só com a sua parte. Um movimento que pode ser interessante também, a hora que você vê esse fuxiquinho, você dá literalmente um passo para trás e fala, eu fico com a minha parte. Pode ser mentalmente, discretamente, você dá um passo para trás e fala, eu fico só com a minha parte. Porque se você estourar, você vai estourar só da sua parte. Pelo menos você não vai estourar por todo mundo, porque isso no final das contas não adianta nada. Se adiantasse, as coisas estavam muito mais fáceis. E é a pessoa que fica ali, coitada, com aquele papel ali de desequilibrada e de desestruturada, ninguém merece isso, tá certo? E eu espero aí que para quem tá com dor na coxa, logo melhore. Vai ajustando aí essas questões se você sentiu que é a sua situação. A psicossomática é sempre multifatorial, então às vezes não é o seu caso emocional que está gerando essa dor, mas aqui eu trago possibilidades. Muito obrigada e até a próxima!